Bradesco divulgou seu resultado referente ao primeiro trimestre de 2025. E a pergunta que fica é: está valendo a pena comprar Bradesco após a divulgação do seu resultado? Vem comigo nessa análise que vamos tentar detalhar um pouquinho o que causou esse resultado e também as projeções futuras. Como vocês devem ter visto, Bradesco trouxe um excelente resultado para nós agora no primeiro trimestre e a ação, por consequência, teve uma forte valorização. E muita gente agora está me pedindo: ainda está valendo a pena comprar Bradesco? O que causou esse resultado tão bom assim como foi agora nesse primeiro trimestre? Eu estou aqui com a apresentação de resultados diretamente da central de resultados do site do Bradesco e vamos tentar detalhar um pouquinho esses números a fundo para entender da onde que veio esse resultado tão bom assim quando comparamos aos últimos trimestres de Bradesco. O lucro líquido chegou num patamar de 5,86 bi, um aumento de 8,6 quando comparamos ao último trimestre de 2024, mas o mais importante, quase 40% de aumento quando comparamos ao mesmo período de 2024. Realmente um número bem atrativo, um crescimento bem significativo. Um ROI, que seria um retorno sobre o patrimônio líquido médio, de 14,4%. Quando descemos um pouquinho aqui, podemos perceber que, quando comparamos ao último trimestre, Bradesco teve algumas margens diminuindo levemente, mas quando comparamos ao mesmo período de 2024, que na minha visão é a comparação mais plausível, teve um forte crescimento, tanto na receita de prestação de serviços, margem financeira total, seguros, previdência e capitalização. Para quem não sabe, Bradesco, a ação em si, por exemplo, BBDC4 ou BBDC3, ela já engloba a receita financeira do banco propriamente, como também da seguradora Bradesco. Por exemplo, para quem investe hoje em Banco do Brasil, tem a opção de comprar Banco do Brasil e comprar BB Seguridade, são duas empresas distintas. Aqui não, aqui você já compra em um ticket só, você já compra um conjunto. E daqui a pouquinho já vou dar um spoiler que, na minha visão, isso é um ponto muito positivo baseado nesse resultado de trimestre. Já vamos olhar os números da seguradora de Bradesco. Quando descemos na carteira de crédito expandida, podemos perceber também um forte crescimento nesse trimestre. O banco ele vem crescendo, principalmente na carteira de pessoa física e de micro e pequena empresa. Vale dizer, isso é um ponto muito positivo. O setor do agro também, o Bradesco ele está tentando cada vez mais aprofundar. Podemos perceber que hoje, quando comparamos a Banco do Brasil, que é muito famoso aí do agro, Bradesco tem uma exposição muito menor, mas mesmo assim a empresa em si ela está se aprofundando e tentando se inserir cada vez mais nesse segmento. Como podemos perceber, teve um bom desempenho, um bom aumento quando comparamos de um trimestre para o outro. Mas o que é importante também destacar? O próprio segmento de pessoa física, como também de micro e pequenas empresas, ele está exposto a um maior índice de inadimplência quando comparamos, por exemplo, ao atendimento de grandes empresas. Então, hoje vocês sabem que Bradesco em si, quando comparamos a Banco do Brasil, Itaú e Santander, que seriam os quatro bancões da Bolsa de Valores, Bradesco hoje é o que tem o índice de inadimplência mais elevado, girando aí próximo a 4%. Não é um número tão preocupante, mas volto a dizer, é um número que, quando comparado aos pares, está levemente acima da média. Então, também é um ponto de atenção para se acompanhar, claro, nos próximos resultados. Descendo um pouco aqui a apresentação, claro, eu não vou detalhar todos os pontos, para quem tiver interesse pode acessar o site do RI da empresa e olhar mais com calma alguns pontos específicos. Tem o índice de qualidade de carteira falando aqui da inadimplência, como o que está subindo, o que está caindo na inadimplência, o que está melhorando. Quem quiser detalhar um pouquinho mais também pode acessar e ler mais com calma, mas o intuito desse vídeo eu vou tentar passar de forma resumida os principais pontos que na minha visão foram positivos e também as perspectivas que eu acho que vai acontecer aí com a ação no decorrer do ano. O que eu acho muito bacana e eu gostei, que eu acho que dá para pontuar como um dos principais fatores que trouxe também um bom desempenho, é a questão do lucro derivado aí da parte de seguridade da empresa. Lucro líquido hoje de seguros, previdência e capitalização, ou seja, a seguradora de Bradesco foi de 2,4 bilhões, um aumento aí de 25,3 quando comparamos ao mesmo período do ano anterior. Para quem acompanha sabe que BB Seguridade divulgou nesse primeiro trimestre um lucro líquido de 1,99, aproximadamente aí 2 bilhões de reais. Então, nesse caso, pouca gente comenta de forma clara, então tem gente até mesmo que não sabe que a ação do Bradesco tem esse retorno advindo também de uma seguradora no mesmo ticket, mas podemos perceber que é um valor bem atrativo quando olhamos o resultado total. Então, 2,4 do lucro veio advindo dessa área, um crescimento bem forte e que, se você for entrar diretamente no release do resultado, você vai ver que basicamente todas as áreas cresceram, tanto capitalização, receitas de previdência também, então é algo bem importante que, na minha visão, auxiliou de forma bem significativa
positivo o resultado final do banco. Aqui nas últimas páginas também tem o guidance, ou seja, as projeções que a própria empresa faz para o decorrer de 2025. E como vocês podem perceber, o guidance, por exemplo, para 2025 da carteira de crédito é de 4 a 8% de expansão. Só no primeiro trimestre já teve uma expansão acima de 12%, quase 13%. Ou seja, ainda a empresa está projetando um guidance mais conservador do que já vem apresentando, do que já apresentou no primeiro trimestre. Isso é uma visão conservadora, isso é bom, mas ao mesmo tempo a gente consegue perceber o quanto esse trimestre foi positivo. A mesma coisa da receita de prestação de serviços. O Bradesco trouxe esse trimestre um resultado bem acima do que é projetado para a média de 2025. Isso eu acho um ponto muito positivo, mas ao mesmo tempo levanta um ponto de atenção. Hoje, vocês sabem que quando comparamos a Banco do Brasil ou Itaú, por exemplo, que seriam outros dois grandes nomes aí do setor, Bradesco ele possui uma volatilidade maior. Ou seja, quando ele apresenta um resultado bom, a ação sobe, como foi o caso aí 15% de um dia para o outro. Porém, já teve casos anteriormente que um resultado não foi tão bom e a ação também teve uma queda mais acentuada. Ou seja, a volatilidade de Bradesco, quando comparamos a Itube e BBAS3, ela é maior. O Bradesco hoje ele está num patamar de saúde financeira bem atrativo, claro, tem alguns pontos ali de inadimplência e tudo mais, mas podemos perceber que a gestão da empresa, a gestão do banco, ele está sempre aprimorando. Teve fortes crescimentos na carteira de crédito, na área de seguridade, e isso tudo tende a manter um resultado positivo, como era em meados lá de 2019, aproximadamente, que Bradesco sempre estava dentro dos melhores resultados também da Bolsa de Valores. Porém, de uns anos para cá, quando comparamos a Itaú e Bradesco, volto a dizer, e até mesmo Santander, até não comento tanto de Santander, mas o Bradesco em si ele estava apresentando resultados não tão bons. Então o Bradesco ficava um pouquinho de lado. Um dos motivos era essa volatilidade um pouco maior e também a previsibilidade nos resultados. O Bradesco não tinha uma consistência tão fiel nos resultados. Então, de um trimestre para o outro, às vezes o resultado caía e a ação já sofria de forma bem significativa. Agora, esse trimestre veio para realmente revolucionar. A questão que fica é, a empresa tem que se manter agora para os próximos trimestres e a expectativa é que se mantenha, venha apresentando bons números e a tendência é que se mantenha. Mas eu também levanto um ponto de atenção. Caso os próximos trimestres não seja com um crescimento como foi esse primeiro trimestre, pode causar também certa volatilidade na ação. Quer dizer que vai cair, vai devolver todo o lucro que a empresa trouxe agora nesses últimos dias? Provavelmente não. Mas que BBDC4 tem uma certa volatilidade maior quando comparamos a Itaú ou Banco do Brasil, isso é fato, isso não podemos negar. Então, você que é investidor de Bradesco tem que ter ciência disso, que ele é um banco um pouco menos previsíveis quando comparamos um histórico de longo prazo. A tendência, e torço eu que aconteça agora nos próximos trimestres, é desse crescimento se manter e continuar sustentável, como foi esse excelente resultado do primeiro trimestre. Descendo aqui para as últimas páginas, também deixo uma sugestão. Aqui tem todos os avanços que a empresa fez no primeiro trimestre, para quem tiver um tempinho mais adicional, pode ler também. E agora também, até para finalizar, eu quero mostrar alguns indicadores breves e simples, que tem até mesmo no site do Status Invest, para exemplificar o potencial de valorização de Bradesco no preço atual, para realmente entender se está valendo a pena aportar, mesmo depois desse forte crescimento que teve nessa semana, ou se já ficou caro demais. Vamos para o site do Status Invest para tentar entender um pouquinho desses números. Então aqui no Status Invest, o que eu gosto muito de pontuar, e eu sempre comento também nos stories, é a gente tentar de forma breve, simples, fazer um valuation no preço atual, baseado na projeção do lucro aí da empresa. Para quem quiser ter uma aula mais completa, pode acessar aqui o meu canal, eu tenho uma aula aí de mais de 40 minutos ensinando algumas metodologias de valuation de forma um pouquinho mais detalhada. O intuito desse vídeo não é exemplificar a fundo os cálculos, e sim fazer realmente uma conta de padeiro, como a gente brinca, para tentar aproximar o preço justo aí dessa empresa, baseado nesse resultado muito bom aí do primeiro trimestre. Por exemplo, um dos métodos, das metodologias de valuation que eu gosto muito de utilizar para ativos que pagam proventos, como é o caso de Bradesco, é utilizar o lucro projetivo. O lucro projetivo nada mais é da projeção que a empresa estima receber de lucro no decorrer do ano, multiplicado, claro, pelo payout, que é a quantidade que a empresa irá distribuir desse lucro para os seus acionistas, e dividir pela quantidade de ações. Basicamente, a gente tem uma projeção de quanto a empresa irá pagar de proventos e, com isso, estimar um yield aí ou também um preço justo da ação no momento atual. Ano passado, em
2024, o Bradesco fechou com 19,5 aproximadamente bilhões de lucro. Esse primeiro trimestre, a 5,86, se for manter a mesma média, o Bradesco já vai vai chegar próximo aí de 23 a 24 bilhões. O que eu gosto de fazer, pessoal? Fazer sempre um cálculo mais conservador possível. Então eu estimo que o Bradesco vai sim lucrar mais que 2024. A gente já percebeu que as projeções do banco estão abaixo do lucro que teve no primeiro trimestre, então até então estão sendo superados. Eu até torço que continue, mas eu gosto sempre de utilizar números mais conservadores para evitar possíveis imprevistos que possam acontecer. Então, supondo que Bradesco possa ter um lucro na faixa de 22 bilhões, se a gente for calcular com um payout médio de 60%, que é o que a empresa vem distribuindo, e até eu vou mostrar para vocês o payout, vocês conseguem consultar o histórico aqui mesmo no Status Invest. Por exemplo, a média dele hoje está na faixa de 48%. Não atualizou 2024, mas 2024 teve uma distribuição bem próxima a 2023, na faixa de 11 bilhões, se eu não me recordo, 11 bilhões de dividendos, de proventos entregues aos acionistas. Então, supondo que o Bradesco mantenha uma média de 60%, que é a média entre 2022 e 2023, e distribua e tenha de lucro, no caso, 22 bilhões. Vamos pegar a calculadora e vamos fazer um número aproximado de 22 bilhões, sendo que ele distribuirá 60%. 13,2 bilhões de dividendos serão distribuídos aos acionistas. Podemos descer aqui também, a gente vai encontrar a quantidade de papéis, a quantidade de ações disponíveis. Claro, isso não está sendo levado à quantidade de ações em tesouraria que muitas empresas possuem. Então também, volto a dizer, é um cálculo aproximado somente para exemplificar. Mas dividido esse número que já está em bilhões por 10, 592 com 12, teremos uma distribuição de aproximadamente 1,24 por ativo. Isso quando comparamos ao preço atual de 15,11, já levando em consideração, claro, essa forte valorização que teve nesse mês de 12,59, chegamos a um yield médio de 8,24. Na minha visão, 8% de dividendos previsto já é um número bem atrativo. Claro, sem levar em consideração a possível oscilação também na cotação do ticket. Bradesco ele teve sim um aumento bem forte, mas a empresa, se ela continuar com as projeções que tem, com certeza o preço atual ainda é um valuation bem atrativo quando comparamos, por exemplo, até mesmo aos dividendos previstos que a empresa pensa em distribuir. Mas claro, o payout, a empresa ela pode mudar esse número de payout, distribuir um número maior, distribuir menor. O lucro também, consideramos um lucro líquido no ano de 2024 de 22 bilhões, ou seja, um crescimento de 10% sobre os 20 bilhões aproximadamente de 2024, mas em compensação um número bem menor quando comparamos a média já obtida agora no primeiro trimestre. Então, na minha visão, são números que tendem a não fugir tanto da realidade, mas volto a dizer, cada um faz o cálculo como achar melhor. Se você pensa que Bradesco vai lucrar 24 bilhões, você pode fazer utilizando esse lucro e calcular o seu próprio preço teto. O vídeo de hoje então foi isso, pessoal. Realmente, Bradesco teve um excelente resultado. Tomara que continue com os números bem robustos, como está apresentando um crescimento bem forte, para voltar realmente à época dos anos anteriores, onde Bradesco tinha sempre resultados muito sustentáveis. Deu uma pequena caída, mas para quem confia na tese, é aquela velha história. Quem comprou na baixa, com certeza já teve forte valorização. Quem é membro sabe que Bradesco também, ao lado de Banco do Brasil e Itaú, são os 3 bancos hoje que estão na planilha recomendada de área de membros. O segmento bancário hoje possui muitos bons nomes disponíveis no mercado. Bradesco até ele acaba ficando um pouquinho de lado. Volto a dizer, na minha visão, essa diferença entre Bradesco e Itaú e Banco do Brasil, por exemplo, é devido à volatilidade, essa imprecisão que Bradesco às vezes estava pelo menos apresentando nos últimos trimestres, e agora vamos ver como que vai ser o andamento no decorrer de 2025. Mas Bradesco estava num preço bem atrativo, agora já não está mais tão barato, mas ainda assim, na minha visão, ele possui um valuation atrativo quando olhamos pelo viés, por exemplo, dos dividendos. Claro que Itaú também apresentou um excelente resultado esse ano, Banco do Brasil vai apresentar agora na semana seguinte, e claro, eu sempre comento que o portfólio como um todo, ele deve ser levado em consideração quando você for investir tanto o viés da própria empresa, do crescimento da empresa, como também o dos seus concorrentes, para buscar o melhor custo-benefício. Por exemplo, por mais que Itaú tenha apresentado um resultado excepcional,
hoje, se for comparar entre Itaú e Bradesco nas cotações atuais, eu preferiria comprar Bradesco, mesmo com toda essa alta que teve, mas eu ainda creio que Bradesco está no valuation, quando comparado às suas projeções, mais barato do que Itaú. Da mesma forma, Banco do Brasil hoje também está numa excelente oportunidade de compra também. Claro que esteve melhor, sendo negociado a R$ 23 e R$ 24, mas ainda assim, na minha visão, baseado na projeção que ele tem, está no preço atrativo. Eu hoje, como investidor, eu sempre busco olhar pela visão da empresa, mas também olhar os outros pares. Às vezes vai ter uma empresa muito boa que está com um lucro muito bom, crescente, mas vai ter um par dela, uma concorrente que também está crescendo muito e está sendo negociado num preço mais abaixo. Então eu vejo que o preço realmente nesses momentos de compra ele é muito importante para você buscar o maior potencial de retorno possível. Vale ressaltar, pessoal, esse vídeo ele não é nenhuma recomendação de investimento. Eu quis trazer apenas a minha visão de forma resumida, claro, porque se fosse comentar detalhe por detalhe, esse vídeo ia ficar com 30, 40 minutos, e esse não é o intuito. O intuito realmente é trazer uma versão um pouco mais simples e detalhada para ajudar você que, quem sabe, está iniciando ou está em dúvida se está valendo a pena aportar em determinados ativos ou não. Se você ainda não me segue no Instagram, vou deixar o link aqui embaixo. Lá eu posto conteúdo de forma diária, fazendo comentários sobre Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, todos os demais segmentos da Bolsa de Valores. E para quem busca algo mais detalhado ainda, eu tenho a minha área de membros, que é uma área paga, mas onde eu trabalho com recomendações de investimento, tanto ações como também fundos imobiliários. Hoje eu sou um analista credenciado pela CVM. Se você acessar a minha área de membros, você vai ter uma planilha completa com 20 ações, 20 fundos imobiliários, relatórios de início de cobertura e também relatórios de atualização toda semana, comentando principalmente os últimos resultados, como também as projeções das empresas. Quem está na área de membros sabe que Banco do Brasil, Itaú e Bradesco são os 3 players hoje do setor bancário que estão sendo recomendados. E quem fez a compra, quem aderiu, quem confiou na tese de Bradesco lá atrás, quando iniciamos a cobertura, com certeza está tendo forte valorização aí nos últimos dias.